o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a vida de cada irmão. Amém? Como o presbítero Alan disse, recebi a incumbência do presbítero Renato, vice-presidente do conselho, de trazer a palavra nesta noite. Como diz o Caio, né, Caio? Também estou nervoso, né? Mas eis-me aqui. Eu gostaria de convidar, então, a igreja para abrir suas Bíblias no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Faremos a leitura no capítulo 14, do versículo 1 ao 6. O Evangelho de Lucas 14, de 1 ao 6. Mesmo os assentados, vamos ler a palavra do nosso Deus. Que diz assim, os irmãos acompanham. Lucas 14, de 1 ao 6. Aconteceu que, ao entrar ele no sábado na sinagoga, Aconteceu que, ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nosso amado e querido soberano Pai, mais uma vez aqui estamos, ó Pai, na Tua presença, mais uma vez aqui, ó Deus, tendo a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por este privilégio. Venho colocar-me, ó Deus, aqui diante do Senhor, reconhecendo que sou limitado, que sou falho, mas que sou instrumentos nas mãos do Senhor, ó Deus. Peço a Tua direção, a orientação do Espírito Santo sobre a minha vida, ó Deus, para que eu fale tão somente aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos, ó Deus. Muito obrigado por esta oportunidade. Conduza-me aqui, ó Deus, na exposição da palavra do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te peço, hoje e sempre. Amém. Irmãos, algumas informações importantes para o nosso aprendizado aqui, até introduzindo um pouco essa mensagem. O Evangelho de Lucas, ele é considerado o maior livro dos Evangelhos e é o mais longo livro do Novo Testamento. E é até interessante a gente ver, porque apesar dele ser um dos livros sinóticos, né, que são Mateus, Marcos e Lucas, ele é um livro muito mais detalhado, que traz uma riqueza de informações muito grande. E é interessante até para a gente entender um pouco de por que esse livro ser assim. Né? Lucas, ele era um médico, né? E sendo assim, então, ele possui um conhecimento diferente, informações mais detalhadas. E é interessante ver isso aqui nessa passagem, porque há até algumas colocações aqui de Lucas que normalmente a gente não vê nos outros livros sinóticos, Mateus e Marcos. Então, Lucas 14, de 1 a 6, registra Jesus na casa de um fariseu, num sábado para comer pão. O texto aqui ele nos apresenta, então, esses personagens, né? Jesus, o fariseu que o convida
e o homem hidrópico. Ali também havia outras pessoas também com eles, mas os personagens aqui principais que nós vemos nesta passagem, nesta porção aqui da palavra, é Jesus, o fariseu e o homem. E o fariseu, irmãos, eram pessoas bem assim complicadas naquele contexto, né? Eles não eram tão gente boa. Eles entendiam que, cumprindo a lei, eles tinham o direito da salvação. E por isso desse radicalismo deles com relação ao cumprimento da lei. Eles entendiam que, pelo que eles faziam, eles tinham o direito da salvação. E isso ia de encontro com o que Jesus havia trazido, com o que Jesus pregava na sinagoga, com o que Jesus pregava na casa das pessoas. E eles, então, nutriam um ódio muito grande pela vida, por Jesus, né? De fato, eles não gostavam de nada do que Jesus fazia. Então, a gente vê aqui nesta passagem que Lucas dá ênfase no sábado, dá muita ênfase, pelo fato deste milagre ter acontecido no sábado. E a gente vê aqui no primeiro versículo a palavra, no terceiro e no quinto versículo também, Lucas vem trazendo a palavra, né, o sábado. Por que essa ênfase? Né, parece que Cristo ele preferia este dia para realizar os seus milagres. Né? E creio, a palavra nos ensina, né, sobre os milagres de Jesus, mas estudando aqui a gente vê que Jesus ele confronta os fariseus pelo fato deles seguirem nessa linha radical de que no sábado nada poderia ser realizado, porque o sábado tinha sido criado por Deus para o descanso. Né? Hoje, nos dias de hoje, é o nosso domingo, mas naqueles tempos, sábado era considerado o dia do descanso, Shabat, como os judeus costumam dizer, sábado, o dia de descanso. E os fariseus, eles tinham uma observância do sábado muito, muito intensa, né? Para eles, era uma demonstração do cumprimento da lei, uma demonstração muito importante do cumprimento da lei, a observância do sábado. E nesta vivência radical, os fariseus exibiam, então, essa falsa piedade. Porque, na verdade, como a palavra nos diz, eles são comparados a sepulcros caiados, que por fora é pintadinho, né, é belo, né, tem uma certa ornamentação, mas por dentro são mortos, são podres, né? Então, eles viviam essa aparência. E Jesus confrontava esse comportamento, essa forma de vida que eles levavam. A gente vê aqui, no contexto, que no livro de Lucas, Jesus vem realizando milagres, né, no sábado. Então, a gente vê aqui 4 milagres que Jesus realiza no sábado. Um está registrado lá em Lucas 4, a partir do versículo 31, quando na sinagoga, Jesus, num sábado, cura um endemoniado. Ele cura esse homem, né, possesso de um espírito imundo, no sábado, ali na presença dos fariseus. Jesus também, saindo da sinagoga, vai para a casa de Simão. Aí, a partir do versículo 38, nós vemos lá, Jesus chegando na casa de Pedro, e a sogra de Pedro é enferma, com uma febre muito alta. E Jesus, diante daquela situação, ele cura ela também. Lucas 6:6 também, a partir do versículo 6, Jesus, mais uma vez na sinagoga, ele cura um homem com a mão ressequida. E neste momento, Jesus também, nesta oportunidade, faz a mesma pergunta que nós vemos aqui no versículo 5.
Quando Jesus diz aqui em Lucas 14, que nós lemos, a seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo mesmo em dia de sábado? Aí lá em Lucas 6, ele pergunta assim, Jesus pergunta se era lícito no sábado fazer o bem ou o mal. Ou seja, deixar de curar uma pessoa. Era lícito fazer isso? Por ser o dia de sábado, por ser o dia de descanso? Então Jesus confronta mais uma vez os fariseus. E nas outras 4 curas no sábado, então Jesus argumenta sobre a compaixão, de que a vida ela é mais importante do que a lei. E não a lei mais importante do que a vida. Jesus, então, ele não perdeu a oportunidade, como nós vimos aqui nessas 4 passagens. Jesus não perdeu a oportunidade de falar aos fariseus. Ele via o errado e confrontava, ensinava, pregava, se necessário curava também, para que houvesse arrependimento, para que houvesse mudança de vida. A casa, então, desse fariseu tornou-se um palco, como nós vimos aqui no cenário, de um grande milagre e de profundos ensinamentos. Então, nós vamos discorrer aqui, irmãos, após essa breve introdução, sobre o texto que nós lemos, alguns pontos que eu destaquei. O primeiro ponto aqui está lá no primeiro versículo, quando fala assim, aconteceu que, ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Embora o texto não deixe claro o convite a Jesus, Jesus não ousadia entrar na casa de alguém sem ser convidado. Ele vai porque foi convidado, apesar de que não ter deixado claro a palavra de Deus. Por quê? Porque há, inclusive, outras referências aqui, até mesmo lá no capítulo 6, versículo 11, quando Jesus é convidado para estar ali na casa de um dos fariseus também para comer pão. Então, eu falei capítulo 6, é capítulo 7, 36, e Lucas 11, 37. Nestas 2 oportunidades, Jesus também é convidado para estar presente ali na casa dos fariseus. Lá em Lucas 7, 36, é a passagem que fala sobre aquela pecadora que lavou os pés de Jesus. E os fariseus, então, questionam, como pode Jesus deixar aquela pecadora lavar e ungir os pés de Jesus. Também, uma outra passagem em que Jesus é convidado também para estar na casa do fariseu, está lá em Lucas 11, 37, e naquela oportunidade, naquele momento que Jesus senta à mesa e os fariseus questionam por ele ter sentado e não ter lavado as suas mãos. Mais uma vez, demonstrando ali aquele rígido cumprimento da lei. Então, nestas 2 oportunidades, Jesus foi convidado, assim como também aqui em Lucas 14. O convite para esse jantar pode ter sido, então, um cenário armado ali pelos fariseus para acusar Jesus da quebra do sábado. Mas Jesus aceita o convite e entra na casa. O segundo ponto, a observação. Está aqui no finalzinho do primeiro versículo, quando diz assim, eis que eu estava observando. Passa para a gente a impressão, essa passagem aqui, que os fariseus ali não estavam interessados na presença de Deus ali, com o intuito de aprender, de receber informações de Deus, com o intuito de poder ali reconhecer Cristo como Salvador, mas na verdade eles estavam interessados era de observar Jesus com uma intenção maliciosa. O coração deles, na verdade, estavam cheios de ódios. Há algumas passagens anteriores aqui, inclusive, que
fala sobre o furor deles para com Jesus, o ódio que eles nutriam no coração por causa das atitudes de Jesus. Então parece que com essa colocação aqui na palavra de Deus, né, que eis que o estavam observando, dá a entender que esse encontro fora planejado pelos fariseus, né? Por estes fariseus e os intérpretes da lei que ali estavam, os escribas, a fim de encontrar algum motivo nas palavras de Jesus ou na conduta dele. O convite para a refeição no sábado era então uma tentativa velada dos fariseus para tentar incriminá-lo, né, de alguma atitude que ele tomaria ali na presença dos fariseus. A intenção deles ali era de observar Jesus, mas de forma maldosa, né, maliciosa, com o objetivo ali de causar, se possível, até mal a Jesus. Esta era a intenção, a verdadeira intenção dos fariseus. Caminhando aqui, seguindo na palavra de Deus, irmãos, o terceiro ponto, um enfermo, um homem hidrópico. E essa palavra hidrópico, né, hidropisia, é uma palavra diferente que nós não vemos, né, inclusive, esta cura aqui do homem hidrópico só há no livro de Lucas, não há nos livros de Marcos e Mateus, muito menos João, só há no livro de Lucas. E essa palavra nós só vemos aqui, até refletindo um pouco o que é Lucas, né, um médico. Então ele entendia um pouco nessa questão da área da saúde. E ele fala então sobre este homem hidrópico, né, que se achava ali diante de Jesus. A hidropisia, então, irmãos, o que era, né? A hidropisia era o acúmulo de um líquido seroso no corpo de uma pessoa, né? Nas juntas, e causava um inchaço. Esse inchaço causava dor e incômodo. Mas não só apenas essa hidropisia por si só. A hidropisia, na verdade, era sinal de um outro problema. Poderia ser um problema nos rins, poderia ser um problema no fígado, como também no coração. Então, este homem que ali estava diante de Deus, estava passando por esta enfermidade, né, sofrendo estas dores pelo fato dele estar inchado. E este acúmulo anormal de líquido trazia, então, essa doença para este homem. A Bíblia aqui, é importante a gente dizer, não menciona se esse homem hidrópico ele estava diante de Jesus fortuitamente, involuntariamente, não menciona. Dá a entender que, inclusive, ele fora plantado ali pelos fariseus. Alguns teólogos acreditam que ele fora ali plantado pelos fariseus até para cumprir ali o plano dos fariseus de pegar Jesus no erro. Uma armadilha que eles haviam montado ali, então, para Jesus. Mas Jesus, conhecendo a maldade no coração dos fariseus, né, ele cura mesmo assim aquele homem. Ele opera ali aquele milagre. Diante dele estava aquele homem. Eles colocaram, interessante que, assim como Jesus fora convidado para estar ali, possivelmente também aquele homem doente fora convidado pelos fariseus para estar ali. E é interessante a gente ver aqui na passagem de Deus que o homem estava diante de Jesus, ou seja, ele estava aqui na frente de Jesus. Já não tinha como Jesus não perceber a enfermidade daquele homem. Então, até alguns estudiosos dizem que por isso a intenção dos fariseus de colocar aquele homem ali, para que Jesus cure ele, quebrando ali a lei, né, realizando algum trabalho no dia de sábado. Jesus, então, ele não ficaria, claro que ele não ficaria na presença daquele homem por muito tempo sem tomar alguma providência.
Jesus toma uma providência. Mas aí vem o quarto ponto, que é a pergunta que Jesus faz para aqueles fariseus. Então, lá em Lucas 14:3, Jesus pergunta para eles assim. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? É como se aquela pergunta, aquela pergunta já estava no ar, né? Porque já havia acontecido outros episódios anteriores, como nós vimos aqui. Os fariseus, inclusive, já haviam sido questionados por Jesus. Aí Jesus reforça novamente: fariseus, é ou não é ilícito curar no sábado? E a palavra nos diz que eles nada disseram. Jesus, então, conhecendo as intenções maliciosas dos líderes religiosos ali postados, né, à mesa, para acusá-lo de alguma falta, né, de alguma quebra no sábado, antecipa aos fariseus, né, porque a intenção dos fariseus era acuar Jesus, colocá-lo contra a parede. Mas Jesus, né, sabe o que é, já conhecia o coração dos fariseus, é ele que reverte aquela situação e coloca os fariseus contra a parede. Sai de uma posição, então, de acuado e parte ali para o ataque contra os fariseus, perguntando, então, a eles, que tanto criticavam Jesus. E pergunta, então, é lícito ou não é curar no sábado? Como nós vimos lá na outra passagem de Lucas, ele está perguntando assim: é lícito ou não é fazer o bem no sábado? Por causa da lei, uma pessoa que está enferma, ela continuará enferma? A gente não sabe ali qual era o grau, né, de evolução da doença daquele homem, se ele poderia estar ali com risco de morte, né, e de alguma forma, se ele não fosse curado por Jesus, ele poderia morrer. Mas a intenção deles era acusar Jesus, mas Jesus reverte aquela situação e coloca os fariseus contra a parede, porque Deus estava querendo ensinar para eles ali que a lei não era mais importante do que a vida. Então, usaram então este homem, né, como isca ali para tentar pegar Jesus, mas Jesus reverte a situação e coloca os homens, aqueles fariseus, contra a parede. É interessante a gente ver aqui que, mesmo que diante desse desamor dos fariseus para com Jesus e também para com aquele homem, eles não viam nesse comportamento deles pecaminosidade. Eles não viam na fúria que estava no coração deles, que eles desenvolviam no coração deles por Jesus, que eles estavam em pecado. Mas eles só afirmavam que o pecado era descumprir a lei do sábado, né? Mas pelo o fato deles estarem com esse coração, né, cheio de ira contra Jesus, né, usando a vida daquele homem para poder pegar Jesus, né, utilizando ele ali como instrumento em seu plano ali malicioso contra Jesus, eles não tinham a clareza de que esse comportamento já era pecaminoso. Então, somente que descumprir o sábado, né, a lei do sábado, né, a lei de descanso, era o pecado, né, era a pessoa deixar de cumprir a lei. Eles não viam isso. Então, Jesus, né, diante dessa pergunta contundente que faz para eles, eles guardam silêncio e nada dizem. Tem um ditado que fala assim, que quem cala, consente, né? E os fariseus se calaram, não havia um argumento para refutar ali, né, a pergunta de Jesus, para confrontar Jesus, porque eles não tinham o que falar, eles estavam errados, né, e não havia argumentos para refutar ali o que Jesus havia perguntado para eles. Então eles ficam calados sem saber o que dizer. O quinto ponto aqui, irmãos,
uma cura. Lá no versículo 5, a seguir lhes perguntou, versículo 4. Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. Diante do silêncio, então, dos seus críticos, Jesus cura um homem hidrópico. Cura ele, demonstrando então o seu poder e a sua compaixão pela vida daquele homem. O sábado, ele foi criado por Deus para o bem do homem. A palavra de Deus nos fala lá em Mateus 2, de 23 a 28, que o sábado foi estabelecido para o homem, e não o homem para o sábado. E que Jesus, o Filho do homem, me fugiu a palavra aqui agora, mas que Jesus, o Filho do homem, tinha poder sobre o sábado, estava acima dessa lei. Eu esqueci a palavra aqui agora. Então, irmãos, esse legalismo mortífero dos fariseus, era isso que eles queriam. Inclusive, lá nessa passagem de Mateus 2, de 23 a 28, os fariseus também questionam, porque Jesus vinha com seus discípulos caminhando, e num determinado ponto, os discípulos começam a pegar algumas espigas. Então, os fariseus questionam por que eles estavam fazendo aquilo, que eles não poderiam fazer aquilo. Era um povo chato, né, irmãos? Eles pegavam as pequenas coisas e questionavam. Eles queriam que as pessoas fossem igual a eles, que levassem a risco a observância da lei. Mas Cristo vem combater essa hipocrisia deles, porque eles eram hipócritas. E a gente vai ver isso aqui. Eles eram hipócritas. Eles se diziam cumprir a lei, mas na verdade era apenas casca, Por dentro estavam mortos, não havia vida neles. Então, o sábado foi criado para que as obras de Deus sejam realizadas na terra, e não para que esse legalismo, seja colocado como jugo pesado sobre os homens, porque tornava um jugo, aquele cumprimento severo do sábado sobre os homens. Jesus então curou, e diante daquele ambiente hostil, o despediu para que ele saísse daquele convívio. Deus conhecia o coração daqueles fariseus. Jesus então realiza essa cura na vida daquele homem e o despede, até mesmo porque sabendo que se ele permanecesse naquele ambiente, não seria salutar para aquele homem, Conhecendo o coração dos judeus, dos fariseus, não seria um ambiente de convívio para aquele homem. Então ele cura, opera o milagre na vida daquele homem e o despede. Nós não sabemos se ele se converteu, se mudou de vida ou não, mas é certo de que Deus operou, demonstrando a sua graça sobre a vida daquele homem, opera esta cura na vida dele e o despede. Então, irmãos, após a cura, o homem que até então havia sido colocado ali diante de Jesus como testemunha de acusação, ele parte de acusação contra Jesus, Jesus o coloca como testemunha de defesa dele, porque opera aquele milagre diante do silêncio dos fariseus, em que nada puderam responder a Jesus quanto à cura, se era lícito ou não curar no sábado. Deus estava querendo dizer para eles, irmãos, que a vida está acima de qualquer coisa, a demonstração da graça de Deus para com a vida do seu povo. Trazendo até uma aplicação para nós aqui também, esta passagem, de que não adianta fazermos nada para termos a cura espiritual para as nossas vidas. A salvação, como o pastor Andrei disse aqui hoje pela manhã, nós não podemos fazer nada, não temos condições de fazer nada. Só Deus que pode nos regenerar, nos justificar
e nos mudar a nossa natureza. Né? E Jesus estava combatendo essa postura dos fariseus, porque eles entendiam o contrário. Eles entendiam que fazendo alguma coisa que era pelo mérito deles que eles alcançariam a salvação. Sexto ponto, o confronto. Aqui é quando Jesus, lá no versículo 5, faz uma segunda pergunta. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo? Ora, se a lei permitia socorrer um boi que caiu num buraco, por que a lei proibiria socorrer um homem criado à imagem e semelhança de Deus? A palavra nos diz lá em Lucas 13:15, diz o seguinte. Lucas 13:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Era Jesus confrontando eles mais uma vez, perguntando a eles: qual de vós, se o filho cair num buraco ou um boi, não tirará logo no dia de sábado? Ou seja, eles podiam tirar o boi ou o jumento da manjedoura e levar para dar água, para dar o de comer no sábado, realizando ali um trabalho, realizando ali uma atividade, mas Cristo não podia salvar, curar a vida de uma pessoa. Era Deus mostrando aqui a hipocrisia dos fariseus. Os acusadores, então, de Jesus ficam calados. E a isto nada puderam responder aqui no último versículo 6. Nada puderam responder, porque, mais uma vez, eles não tinham argumentos contra Jesus. Algumas aplicações aqui, irmãos. Lá no versículo 1, comportamento. A primeira aplicação aqui para as nossas vidas é o comportamento. Jesus estava sendo observado. Eis que o estavam observando. No finalzinho do versículo 1. E o significado de serem aqui, nesta passagem de observado, era acompanhar mesmo minuciosamente, no detalhe. É como se eles parassem ali e ficassem olhando sem piscar para Jesus para ver qual que era o comportamento dele. Para ver o que Jesus ia fazer. Jesus estava sendo observado dessa forma pelos fariseus. Ali os fariseus estavam fixos em Jesus, olhando cada detalhe dele, para ver o que ele ia fazer. Era assim que ele estava sendo observado. Irmãos, não se engane, você também é observado. Você também é observado no trabalho, é observado na faculdade, é observado na comunidade onde você vive, na sua rua, diante dos seus vizinhos. Nós somos observados. E muitas das vezes a gente até presencia, não é verdade? Eu creio que os irmãos também, mas muitas das vezes a gente presencia alguém falando: lá, diz que é crente. Diz que é crente, está vendo o que ele está fazendo? Não se engane, nós somos observados. E muitas das vezes, o de certo que nós fazemos é esquecido. Mas o que nós fazemos de errado, porque nós somos pecadores, nós não somos perfeitos. Mas o que nós fazemos de errado é lembrado: olha, aquele fulano ali, ele era crente, ele fez isso, uma época, continua fazendo. Então nós devemos nos policiar com relação ao nosso comportamento, né?
diante dos não crentes, principalmente, para que nós não venhamos desonrar o nome do nosso Deus. Né? O mau testemunho nosso, ele será lembrado. A sua fé, né, a nossa fé, ela é provada dia após dia. E cabe a nós continuarmos firmes na presença do nosso Deus, buscando honrar e glorificar o Deus com as nossas ações. Tudo que falamos ou fazemos traz uma grande responsabilidade. E nossos valores, as nossas convicções diante daquilo que nós aprendemos como cristãos, o que a palavra nos ensina, nós devemos colocar em prática. Isso deve ser, né, a palavra de Deus deve nortear o nosso comportamento, as nossas ações, para que não sejamos aí acusados, né, por este mundo, para que não sejamos aí apontados por este mundo, né, desonrando assim o nome do nosso Deus. Jesus sabia, segundo a mentalidade dos fariseus, era proibido realizar a cura no sábado. Era proibido realizar qualquer trabalho no sábado, e mesmo assim Jesus realizou. Então, nossas ações, irmãos, elas devem ser guiadas não pelas perspectivas do homem, não pelas perspectivas humanas. O que nós fazemos não é para agradar o homem, não é para agradar as pessoas. O que nós fazemos deve ser feito para agradar a Deus, mesmo que você esteja diante de uma situação em que aquele seu comportamento de alguma forma vai confrontar alguém. Né, eu trago até aqui aquele exemplo lá do jogador de vôlei, o Maurício, né? Eu creio que os irmãos acompanharam quando ele fez uma postagem na rede social, confrontando de certa forma uma situação. E ele foi criticado, execrado, né, pelos canceladores, né, como é dito aí, porque ele tinha um valor, ele tinha uma convicção, e para ele aquilo era o certo, não o que havia sido postado ali. Então, irmãos, muitas vezes a gente é colocado diante dessa batalha, né, diante desse confronto, porque nós, como cristãos, nós somos sal e luz deste mundo. Nós não devemos nos misturar, mas ser diferente. E ser diferente é ir na contramão do mundo. Seria muito fácil ele colocar lá, beleza, concordo. Ele não receberia nenhuma crítica, não aconteceria nada com ele. Mas muitas vezes nós nos omitimos, nos escondemos, porque nós não queremos nos posicionar diante das coisas deste mundo. Mas a palavra de Deus nos ensina que as nossas convicções, que a nossa fé, ela tem que se manter firme, a despeito de qualquer situação que enfrentamos, a despeito de qualquer batalha que você enfrente, seja você questionado por alguma situação, seja você perguntado por pedindo alguma orientação. Muitas vezes nós crentes nos deparamos com essa situação. Pessoas perguntam para nós a respeito de determinada situação, por entender que às vezes a gente conhece a Bíblia, conhece um pouco a palavra de Deus. Então, essa é a hora de você se posicionar, né? E assim como Jesus, a despeito do que os fariseus ali tramaram contra ele, conhecendo Jesus o coração deles, Jesus mesmo assim fez o que deveria ser feito, fez a coisa certa. A segunda aplicação aqui, irmãos, é o relacionamento. Interessante que a palavra diz o seguinte: Deus, ele estava na casa de um amigo, ele estava na casa de um discípulo. Na verdade, ele estava na casa de pessoas que odiavam ele, pessoas que não gostavam dele. E aqui essa passagem vem nos ensinar lá, no primeiro versículo, né, quando diz que aconteceu que, ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus,
para comer pão. Jesus, mesmo conhecendo o coração dos fariseus, sabia que os fariseus nutriam um ódio enorme por ele. Mesmo assim, Jesus aceita o convite e vai. E o que nós podemos aplicar aqui para as nossas vidas, irmãos, é que é muito fácil a gente ser crente no meio dos crentes. É muito fácil a gente, conviver com os crentes, ter amigos crentes e manter um comportamento ali que condiz com a sua posição de crente. Mas difícil é você manter-se firme na presença de pessoas não crentes. E a gente, às vezes, tem muitas oportunidades, amigos no trabalho, pessoas da família. Eu, por exemplo, em particular, os meus pais não são crentes, tenho muitos familiares não crentes, então nós sempre temos a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém, no trabalho, na faculdade, de nos relacionar com essas pessoas, não relacionar como está escrito lá no Salmos 1, de nos assentar, de nos deter com os pecadores, mas nos relacionar com o único propósito de falar do amor de Deus para essas pessoas. E Jesus, mesmo conhecendo o coração dos fariseus, mesmo sabendo dessa hipocrisia, conhecendo a vida, a mente deles, Jesus não perdia a oportunidade de poder falar aos corações deles, de poder ensinar algo para eles. É tanto que nós vemos no livro de Lucas várias passagens de Jesus com os fariseus. Jesus ali convivendo com eles nas sinagogas, na casa deles, na presença deles. É um relacionamento de Jesus com eles. E essa palavra também fala ao meu coração, porque eu parei para pensar, puxa vida, eu também não tenho muito relacionamento com pessoas não crentes. Eu trabalho com uma pessoa do meu lado que é crente. Então, lá no batalhão onde eu trabalho, tem pessoas não crentes. Mas, assim, esse convívio com pessoas não crentes, de certa forma, uma certa amizade com elas, a gente não possui, eu não possuo, Mas Jesus vem nos ensinar aqui na sua palavra, que é dever nosso. Afinal, para levar a palavra dele, a gente precisa ter contato com pessoas que não conhecem a palavra de Deus. É por isso que é fácil a gente ser crente no meio dos crentes. Difícil é a gente ser crente no meio dos não crentes, porque a gente pode ser confrontado, a gente pode ser acusado, mas que possamos manter a nossa vida firme na presença de Deus. E seguindo aqui a tua palavra, mesmo que não seja uma amizade tão que tem uma afinidade muito grande, mas é importante também que nós nos relacionemos com pessoas não crentes, para que tenhamos a oportunidade de falar da palavra de Deus para elas. Assim como Jesus falou àqueles fariseus, que na verdade eram inimigos de Jesus, que na verdade que não gostavam de Jesus. O objetivo deles ali era de pegar Jesus no erro, era de acusar Jesus de um erro, era de colocá-lo contra a parede. Então, sempre nós teremos a oportunidade de falar de Deus para alguém, sempre. Sejamos então atentos a isso, de podermos também levar a palavra de Deus àquelas pessoas que nos cercam. Alguém que está do seu lado aí no trabalho, alguém que está do seu lado aí no ônibus, alguém que está do seu lado na faculdade, que você use esta oportunidade de falar de Deus para essa vida, de poder levar a palavra dela, de Deus para ela, para essa pessoa. O terceiro ponto aqui, demonstração da graça. Os fariseus, por eles, aquele homem morreria, não seria curado. A vida está acima da lei.
É o que Jesus nos ensina aqui. Se os fariseus ali, quando Jesus pergunta para eles lá, 14:3, né, se era lícito ou não curar no sábado, se os fariseus respondessem sim, o povo que estava ali, né, porque naquele cenário havia outras pessoas também, né? Afinal, Jesus era seguido por muitas pessoas, né, pelo fato de Jesus curar, de Jesus ensinar, né? Então, se os fariseus respondessem sim, é lícito curar no sábado, os líderes os acusariam de transgredir a lei. E se eles respondessem não, poderiam ser acusados, condenados pelos povos que estavam ali, de crueldade para com aquele homem. Então eles ficam acuados por Jesus. Então, irmãos, a gente aprende aqui que não adianta a gente viver a lei pela lei aqui e esquecer que a lei foi criada para trazer vida. É interessante a gente ver o seguinte, como eu disse aqui, que o sábado ele foi estabelecido para o homem, não o homem para o sábado. Jesus, quando descansou no 7º dia, ele criou o homem no 6º dia. Então, a gente pode aprender aqui com esta passagem lá em Gênesis 26, a partir do 26, que o dia de descanso foi feito por Deus para que nesse dia, né, que é o nosso domingo aqui, nós tivéssemos um relacionamento mais próximo com Deus. Não que nos outros 6 dias nós não fizéssemos isso. Pelo contrário, né, a nossa vida é um constante culto a Deus. Mas o domingo e o sábado deles era o dia separado para a comunhão com Deus. O dia de você se dedicar mais a Deus, de você ir à igreja, né, de você buscar mais a Deus. E Deus cria o homem nos 6 dias, traz um entendimento para a gente de que nesse 7º dia era o momento de Deus se relacionar com o homem, né? O homem já havia sido criado. Então, o dia de descanso era um dia para valorizar a vida, né? A presença ali do homem naquele dia com Deus, né? Em um relacionamento com Deus. Mas, para os fariseus, não. Para eles, o que deveria ser feito era o cumprimento da lei. O homem, então, foi criado para esse relacionamento, essa comunhão com Deus. E que nós possamos, assim, manter buscar esse relacionamento com Deus, essa comunhão com Deus, né? Principalmente neste dia, que é o dia do Senhor. Muitas vezes, irmãos, não vêm à igreja no domingo, né? Principalmente agora na pandemia, infelizmente, a pandemia, para alguns irmãos, foi um divisor de águas, né? Depois que retornamos aos trabalhos aqui, não vieram mais à igreja. Né, irmãos? Mas, assim, é triste ver isso, né? Porque as pessoas esquecem que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, se for por causa da pandemia, do contágio, você pode ser contaminado em qualquer lugar, inclusive dentro de um ônibus lotado, não é verdade? Então, Deus requer de nós isso, esse relacionamento, essa presença nos trabalhos, essa comunhão com os irmãos, né, a importância da comunhão entre os irmãos. Isso tudo faz parte desse processo de santificação nosso. A 4ª lição aqui, irmãos, e partindo já para o encerramento, a 4ª aplicação aqui, a inversão de valores dos fariseus. Os fariseus, para eles, como nós vimos aqui lá em Lucas 6, né, quando Jesus questiona eles, vocês podem pegar, retirar os seus bois e os seus jumentos da manjedoura e levar para dar água e beber no dia de sábado, mas um homem ele não pode ser curado? Que hipocrisia é essa? Vale menos o homem do que o animal? Do que o boi? Do que o jumento? Então é triste, né, ver pessoas hoje que dão mais valor aos animais, aos bichos, do que aos homens,
do que um familiar, do que um vizinho. Muitas vezes pessoas acodem os animais na rua, principalmente cachorro, que é mais visto, mas passam por um indivíduo que está ali necessitando de alguma comida, de algum alimento. Então, é triste ver hoje em dia, a gente está vendo muito isso, essa inversão de valores. Eu vou até compartilhar com os irmãos aqui um fato, né? Não vou dizer nomes, mas eu tomei conhecimento dessa história, né? Um casal que viajava muito e já estavam há muitos anos casados. Aí questionavam eles: poxa, vocês não vão ter filhos? Não querem ter filhos? Já estão com uma certa idade já aproximando ali de avançada, tal, não querem ter filhos. Eles falavam: não queremos continuar viajando, ter uma vida mais autônoma, né? Sem aquela dificuldade, né? Um certo trabalho que os filhos trazem, né? E eles respondiam: não, nós não queremos ter filhos, nós, né, queremos continuar viajando, curtindo a nossa vida, até onde for possível. Aí, uma certa vez, eu não sei se eles ganharam, se eles compraram, sei que eles adquiriram um cachorro. Adquiriram um cachorro e então começaram a cuidar do cachorro. Só um parênteses aqui, irmãos, eu não estou querendo dizer que a gente tem que maltratar os animais, não. Pelo contrário, eu também gosto muito de cachorro. Não tenho hoje. Na casa dos meus pais tem, né? Nem um cachorro e nem animal. O problema é a inversão de valores. Então, esse casal, eles adquiriram um cachorro, né? E então, né, começaram ali a curtir o animal. Só que o animal começou a apresentar algumas doenças, se eu não me engano, acho que foi depressão. Olha só, o cachorro estava com depressão. Aí o que acontece? Eles levavam o cachorro para ficar em hotel, o cachorrinho para ficar em hotel, para os animais, para eles poderem continuar viajando. Só que o que aconteceu? O animal não se adaptou ao hotel, por causa do problema que ele tinha. Ele não gostava de ficar no hotelzinho ali para cachorro. Aí o que aconteceu? Eles deixaram de viajar por causa do cachorro. Eles revezavam, porque o cachorro não podia ficar sozinho em casa. Um ficava, o outro ia trabalhar. O outro ia trabalhar, o homem ia trabalhar, a mulher ficava. E depois trocavam. Para vocês verem, tamanho inversão de valores. Eles não queriam ter filhos para não deixar de viajar. Mas o que o cachorro fez com a vida deles? Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Né? A palavra de Deus nos ensina isso daqui, que a vida do homem é mais importante de qualquer coisa. Que a vida do homem está acima da lei. Né? A lei, ela existe, sim, ela existe. Né? Existiu ali na Bíblia, né? Lá no Novo Testamento, no livro do Lucas, mas no Velho Testamento, aliás, né, quando Deus dá as leis ali, mas já no Novo Testamento, já não era mais o pacto da lei, era o pacto da graça. Né? Então, assim, não adianta o que a gente fizesse, não resultaria na nossa salvação, mas a graça de Deus, sim. A graça de Deus, sim. Então, finalizando, irmãos, a lei de Cristo é a mudança de coração. É isso que Deus queria das pessoas. Mudança interior. Não aparência, não mudança exterior. Não são apenas atos. Deus não quer isso de nós. Deus quer mudança interna. Né? Porque a partir do momento que há mudança interna, a consequência vai ser os nossos atos. A consequência vai ser as nossas ações. E é isso que Deus exige de nós, que Cristo queria ensinar ali. Né? As motivações de cada ato devem estar pautadas por amor a Deus e ao próximo. Essa deve ser a nossa motivação.
né, as nossas ações devem estar pautadas no amor ao nosso Deus e ao próximo. E assim a gente vai continuar aí trilhando, né, na presença do nosso Deus, sob a orientação do Espírito Santo, que pode nos capacitar e que pode nos ensinar. Então, irmãos, eu finalizo aqui então esta mensagem. Rogo a Deus que possa aplicá-la, né, em nossos corações, que possa falar aos nossos corações, né, que possamos sair daqui mais edificados, mais instruídos pela Tua Palavra. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e que Deus possa estar abençoando a vida dos nossos irmãos ricamente. Deus abençoe. Eu vou encerrar com uma breve oração, Alan, se me permite, encerrar aqui esse momento. Eu vou passar a palavra para você. Vamos orar então, irmãos. Santo Deus, amado e poderoso Pai. Ó Deus, a Tua palavra, ela é viva, Senhor. A Tua palavra é eficaz. E que esta palavra, Deus, como tem falado ao meu coração, possa falar também ao coração dos nossos irmãos aqui, ó Deus, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando de casa. Obrigado, Deus, por esta oportunidade aqui. Obrigado, Deus, pelo Teu favor sobre as nossas vidas, pela demonstração da graça do Senhor sobre nós, porque reconhecemos que não merecemos, ó Deus, que nada do que fazemos poderá, Deus, justificar um ato do Senhor para com as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela bênção de sermos Teus filhos, ó Deus, de sermos Teus servos e de recebermos, ó Deus, a orientação do Senhor, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nos habilite cada dia mais a viver uma vida que agrada o Senhor. Muito obrigado, a Deus, por tudo. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, hoje e sempre. Amém.